Bom, bora falar sobre o Matos. Na manhã desse sábado, o site Deus Me Livre deu a informação de que Alexandre Matos está muito perto de virar novo executivo do Cruzeiro. Entrei em contato com o Matos está morando em Boston, ele tem uma conversa bem avançada para assumir o Boston City. O dirigente admitiu que tem uma proposta em mãos. Essa proposta foi feita pelo Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, que tem buscado investidores para o Cruzeiro e para o Botafogo. Pedro viajou recentemente para os Estados Unidos para se encontrar com o Matos, apresentou todo o projeto, as empresas que têm a intenção de comprar o Cruzeiro, como é que vai funcionar o clube, a ideia é transformá-lo no CEO da empresa do futebol. Só para vocês entenderem, o Cruzeiro vai criar uma empresa que vai administrar o futebol. Essa empresa será comprada por investidores internacionais. E a ideia é que o Matos ocupe esse cargo de gestor, de CEO dessa empresa ligada ao futebol. O Matos gostou, mas ele quer esperar uma série de outros processos para que possa dar como certa a sua contratação. Por exemplo, hoje o Cruzeiro nem pode contratar jogadores. Tem uma série de embargos relacionados a dívidas. Como é que fica? Como é que ele vai assumir como diretor executivo de futebol sem poder reformular o elenco, sem poder melhorar as coisas? Então o Matos quer ter um pouquinho mais de garantias de que pode, de fato, tocar as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade para assumir esse projeto bastante audacioso e complexo. Só é importante contar que o Vasco nos últimos dias especulou bastante a possibilidade de contratar o Matos. E, ao que parece, é um clube concorrendo contra o outro, porque a possibilidade de o Matos ir para o Vasco fez com que o Cruzeiro se apressasse na tentativa de fazer uma proposta oficial. E esse movimento feito pelo Cruzeiro pode, enfim, fazer com que o Vasco apresente uma proposta. Até esse momento, a única oferta que o Matos tem em mãos é do Cruzeiro. Muita especulação, mas até agora ninguém do Vasco procurou de forma oficial o Matos para oferecer uma condição de trabalho, tá? Assim que tiver qualquer novidade, tenho mantido contato com o Alexandre Matos de forma bastante frequente. Hoje, sábado, falei pelo menos em 3 momentos diferentes. Ele me assegurou que não está fechado com o Cruzeiro. Existem conversas, a proposta está na mão. Ele vai pensar, ele vai avaliar. O Cruzeiro também precisa avançar algumas etapas para que o processo de transformação numa sociedade anônima do futebol avance. Enquanto isso não acontecer, é difícil que o Matos aceite comandar o Cruzeiro. Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. E o Alexandre Matos, que está com um potencial muito grande de ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro em 2022, deu entrevista lá pro canal Tudo Azul Móvel. Vou colocar alguns trechos aqui do vídeo da live que ele fez com ele, porém se tiver algum problema com o canal não deixar em colocar as imagens aqui no CDD, é só mandar um e-mail que tá na descrição do vídeo que a gente remove, fechou? Veja por um lado bom que é uma divulgação imensa pro seu canal. Quem puder, rapaziada, se inscreve lá no Tudo Azul Móvel, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. E sem pedir muito, rapaziada, já chega no vídeo deixando seu like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD se você quer ver o Matos novamente gerindo o futebol do Cruzeiro. Mas ali eu tive o prazer de conhecer o Dimas Fonseca, que era diretor do Cruzeiro ali naquele momento, né, diretor de futebol. O Dimas já vinha de uma história de categoria de base, já conhecíamos, né, por causa da base, mas conhecer mais a fundo, né. E ali num contato ele me disse que ia ficar um tempo no Cruzeiro e me via com um perfil muito legal para assumir pela juventude, pela força, pelo conhecimento de base, etc. E foi a primeira pessoa a falar com o Dr. Gilvan, né? A partir dali, outras pessoas, o Bruno Vicentim, que é muito meu amigo, muito próximo também da cúpula do Cruzeiro, já de longa data, também começou a fazer esse trabalho de mostrar a minha capacidade, meu desejo da oportunidade. E como você disse, o Cruzeiro também vivia um momento muito difícil, que as pessoas também às vezes esquecem, né? Isso, se você lembrar no início da gestão do Gilvan em 2012, após 17, 18 anos da era Perrella, né, que foi super vitoriosa, remontou um Cruzeiro, né, com estrutura e etc, com títulos, vitórias, vendas astronômicas, então foi uma era super positiva, né? O Dr. Gilvan entrou e naquele momento o Cruzeiro, depois de mais de 20 anos, que o Cruzeiro começou a pagar em dia com o César, um pouquinho antes do Zezé, né? Depois de mais de 20 anos, o Cruzeiro estava atrasando salário, o Cruzeiro estava com dificuldade técnica, era o time que quase caiu em 2011. Era um time ruim, né? O Dr. Gilvan estava remontando, ele tinha um teto salarial, se não me engano, R$40 mil, alguma coisa assim, que para time da grandeza do Cruzeiro, no Série A não era, né,
teto muito grande. E ali teve que fazer uma remontagem no Cruzeiro com uma perspectiva bem realista da dificuldade que viria pela frente, né? Da falta de investimentos, do poderio financeiro, etc. E a dificuldade técnica, né? Porque o Cruzeiro era um time que precisava se remontar novamente, né? E sem dinheiro é mais difícil. Então ali também surgiu uma oportunidade, depois da saída do Dimas. O Dimas, como ele já tinha me dito, ele ia ficar um tempo e ia cuidar da vida pessoal dele, das empresas dele. E havia principalmente questão de mídia, internamente também, alguns nomes mais cobiçados no mercado, mais respeitados pelo tamanho da grandeza do clube, nomes já com experiência, né? E me enxergavam como um jovem com aquela experiência do América. De novo, não o América de hoje, né? Todo mundo respeita, mas um América que de muito tempo sem o respeito, mesmo das pessoas que tinham carinho com o clube ali de BH e tudo. Então ali surgiu essa oportunidade. Ali, em algum momento, o Dr. Gilvan acreditou que eu poderia contribuir. Ele ficou um período, talvez eu não me recordo, mas talvez um mês, 40 dias sem diretor de futebol. E aí numa conversa nossa ele me falou do desejo de me dar essa oportunidade. Sei que também pelo momento do clube, né, não tinha condição de buscar um profissional renomado no mercado, mas as oportunidades elas vêm nesse momento mesmo. E assim foi, né? E foi uma oportunidade super prazerosa e uma honra e um orgulho muito grande para mim. 2012 foi um ano, como previsto, de muita dificuldade, onde a gente teve que fazer uma equipe mais experiente para um campeonato brasileiro. O Cruzeiro não sofreu o que sofreu em 2011, né, que na última rodada conseguiu sair do rebaixamento. Aliás, numa goleada contra o foi maior rival, rodada, né, o Atlético Mineiro. Isso. Então nosso planejamento era tentar avançar o máximo possível em Copa do Brasil e não passar sufoco no Brasileiro, o que foi feito. E já ali no meio do ano para frente, planejar o 2013, que também foi muito bem concretizado, né? E aquele time de 2013, 14, que foi super memorável aí, talvez da história do clube, né? É um time que deixa saudade, é um time que começou a ser montado a partir do momento ali do meio de 2012, quando a gente via que nós íamos ter dificuldade, mas que a gente ia conseguir passar um campeonato brasileiro, como passamos e terminamos, se não me engano, em oitavo, não tivemos nenhum tipo de risco de cair, né? Nesse campeonato. Agora, o Alexandre, uma coisa que me chama a atenção no seu trabalho desde lá atrás, primeiro é bom lembrar que você é formado em Educação Física e Administração, sim, né? Então, você não é do meio do futebol, mas entende de gestão, sim, né? Isso você foi aprimorando com o tempo. O que eu achava interessante é que você, e se eu estiver errado você me corrija, porque tudo que, principalmente morando aqui nos Estados Unidos, a gente sabe muita informação lendo na imprensa em geral. Mas eu sei que você tinha uma equipe com você de jovens que monitorava o mercado brasileiro de revelações de jogadores. Por exemplo, você foi buscar o Ricardo Goulart na Série B, se destacando lá no Goiás, se não me falha a memória, na época no Goiás. E aí você conseguiu montar um time no Cruzeiro, buscando jogadores espalhados pelo Brasil sem grandes investimentos. Mas naquela época já se mostrava o seu lado de negociador, o seu lado harmonioso com as pessoas, quer dizer, com o mundo do futebol, de investidores, de empresários, e é impressionante a gente ver que todo empresário grande no Brasil que cuida de carreira de vários jogadores, grandes jogadores brasileiros, falam bem de você, a maneira como você lida com as pessoas. E aí você fez algo que acho que marcou a sua carreira até aqui, de resgatar prestígio. O jogador querer jogar no clube. O Cruzeiro estava naquela fase que ninguém queria ir para lá. E me lembro de uma outra característica de você ir pessoalmente nas negociações. Não tinha essa coisa, é lógico que você tinha os contatos telefônicos e tal, mas na hora que precisava de fechar, você pegava o avião, aonde você estivesse, aonde o jogador estava, e ia lá
e pessoalmente resolvia essa questão. Isso te deu muita credibilidade no mundo do futebol, né? Eu acho que assim, como você já falou um pouco atrás, né, o executivo de futebol ele é um gestor de pessoas, de processos, né, é o que a gente faz o tempo todo, e líder de pessoas dentro, e ao mesmo tempo ele lida com pessoas externamente do clube, né, que são empresários, são federações, são familiares, imprensa. Então, em alguns momentos, torcedores. Então, são situações que você vai linkando. E, no fundo, você tem que ter a capacidade de fazer todo mundo converger o lado positivo dentro do projeto que você está comandando. Então, esse é o grande pulo. E ali em 2012, a ida para o Cruzeiro, como você disse, não que não queriam ir para o Cruzeiro, mas não era a primeira opção do mercado, né? O Cruzeiro sempre foi uma grande equipe, estava na primeira, e pagando em dia, né? Depois de início turbulento de 2012, ali, 3, 4 meses, começou a resolver ali as situações, mas tinha uma camisa pesada, mas não era a primeira opção das pessoas, definitivamente não era a primeira opção. De empresários, os próprios atletas, né? Os atletas buscavam outras equipes naquele momento. E a grande virada foi quando a gente fez uma demonstração que teríamos a capacidade de agregar um valor muito grande na abertura do Mineirão em 2013. Né? Chamamos a torcida, o rival o Atlético estava muito bem, foi vice-campeão brasileiro, tinha Ronaldinho, Jô, né? E aquele time, excelente time que o Atlético tinha montado. Levou na sequência a Libertadores. Levou na sequência a Libertadores e tal. Então, assim, naquele momento, a gente conseguiu fazer com que o mercado enxergasse. E aí foi um trabalho árduo, obviamente, utilizando as armas, né? As armas era a estrutura, era a camisa, era a exposição, desejo. Então ali foi realmente um trabalho árduo de convencimento, de vender sonhos para agentes, para familiares, para atletas, que ali seria a bola da vez, né? Porque o futebol ele tem essa capacidade de ter ciclos, né? Os clubes eles têm os ciclos, né? E cada um vai passando e de repente um abaixa um pouco, de repente ele resgata, e assim são, né? A nossa vida é assim, né? A gente está nos altos e baixos. E no futebol não é diferente, as instituições não são diferentes. Então ali precisava mostrar que a bola da vez poderia ser o Cruzeiro, né? E aí todo mundo sabe o resultado final, já tinha uma base de 2012 com jogadores experientes, Tinga, Borges, Ceará, que você buscou também, né? Tinha jogadores experientes, já tinha dentro do próprio clube, Léo, Fábio, né? Dentro do Henrique veio em 2013 na negociação do Montijo, mas foi um jogador pensado porque conhecia o clube, né? Então assim, a gente conseguiu isso. Você o resgatou do Santos, né? Junto com jogadores da categoria de base, que deram uma identidade também, né? Muito forte, né? Que em 2013 subiram, Mike, Alisson, Elber, o Alisson, tinha outros jogadores, né? Lucas Silva. Então, jogadores que subiram e também aqueles que a gente pontualmente buscou para reforçar. E sim, alguns com fome, que era o caso do Everton Ribeiro, que não era ainda, mesmo no Curitiba, um jogador já consagrado. O Everton ele oscilava entre reserva e titular no próprio Curitiba, né? O Ricardo Goulart, que tinha uma passagem pelo Internacional, que não teve muitas oportunidades. No Goiás ele se firmou. O Egídio, que já tinha uma experiência de Flamengo, etc., mas se firmou no Goiás naquele ano ali, junto com o Goulart, e outros jogadores foram campeões ali da Série B 2012. E também conseguimu ali, já avançando o ano, pegamos Bruno Rodrigo, que não estava jogando no Santos, Milton, que tinha entrado em um atrito com o Vasco e estava solto no mercado, precisava também se firmar, né? Já tinha passagem no Vasco, no Corinthians. Então a gente conseguiu ali um nicho de jogadores interessantes que estavam com muito desejo, muita vontade. Deu uma liga, uma química muito legal, comandada pelo Marcelo Oliveira e toda a comissão técnica.
E talvez um grande investimento que o Cruzeiro não fez. Cereja do bolo? Que o Cruzeiro não o fez, né? Porque a gente conseguiu através de várias pessoas que contribuíram, que foi o Dedé, né? Sim. Talvez uma oportunidade, talvez aí sim, uma dificuldade enorme, porque o mundo queria o Dedé, né? Você mudou para o Rio de Janeiro, inclusive, né? Era o mundo queria o Dedé, né? Então, assim, foi uma oportunidade, um trabalho muito legal, onde o Dedé acreditou e ali foi sim a cereja do bolo. Talvez o Dedé e o Dagoberto também no início do ano, esse também foi um investimento. A gente comprou ele do Atlético Paranaense, né? Do Internacional. E esses dois foram investimentos. Teve investimentos também no próprio Goulart, tudo, mas investimentos um pouco mais moderados, mas também jovens, né? Investimentos que eu digo assim, no Dedé, como eu disse, foram pessoas que agregaram o Pedrinho do Supermercado BH e os próprios investidores, as próprias pessoas que tinham um percentual, o Dedé, preferiram tirar ele do Vasco, levar para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava pagando dia, o Vasco não e tal. O Dedé queria muito, o staff do Dedé ir para o Corinthians naquele momento. Aí eu cheguei, tive que convencer ele que o melhor caminho era o Cruzeiro. E ele tinha possibilidade de Alemanha, possibilidade de Paris Saint-Germain, possibilidade de Inglaterra. E ele preferiu ficar no Brasil sonhando ali com a seleção e tudo. Então foi assim, a gente conseguiu montar aquele time. Pegamos o Diego Souza também livre no mercado. Souza, depois o Diego virou recurso financeiro e virou o William, né, um empréstimo do William, que encaixou também muito bem. Então foram coisas que foram acontecendo e foram fundamentais ali para aqueles 2 anos ali mágicos.